Então, dando continuidade às intercorrências que ocorrem na gestação, a gente tinha acabado de falar sobre placenta prévia, e a outra síndrome hemorrágica que atinge a gestante a partir da segunda metade da gestação é o descolamento prematuro de placenta, tá? Então, se vocês perceberem, essas duas intercorrências hemorrágicas que ocorrem, né, na segunda metade da gestação, está tudo relacionado à placenta, né? Uma é placenta prévia e o outro é o descolamento. Então, como o próprio nome já está dizendo, gente, é a placenta descolar de forma prematura, antes do tempo. E o que é que acontece normalmente? Mais uma vez, ó, tá aqui, a mulher aqui é como se ela estivesse em pé, viu? Aqui o útero, aqui a região da vagina, né? Aqui o colo do útero. E aqui é o fundo do útero, porque o fundo do útero fica em cima. Aonde é que a placenta fica, gente? Colada. Ela fica colada durante a gestação inteira. Ela fica colada no fundo do útero, tá? E ela nunca vai descolar? Vai descolar. Quando é que ela descola, gente? Quando a mulher já tem parido o menino. Nós vamos, que vai ser nossa terceira prova, né? Para nosso assunto terceira prova, nós vamos ver os períodos do parto. E o parto tem 4 períodos, que é a fase de dilatação, expulsão, dequitação e período de Greenberg. O período de dilatação é quando ela tem aquelas contrações e o colo do útero vai dilatar. Aí até a Hernandes perguntou, o negócio dos 10 centímetros. É justamente nessa fase de dilatação, que o colo vai dilatando, ou seja, ele vai abrindo até chegar a 10 centímetros. Chegou a 10 centímetros, começa a segunda fase, que é de expulsão, que é quando o menino sai, tá? O menino saindo, acabou o período de expulsão. Aí começa o terceiro período, que é o período de dequitação. O que é a dequitação, gente? Essa placenta que ficou o tempo todo durante a gravidez colada aqui no útero, ela agora vai descolar e vai sair. Esse é o período de dequitação, tá? E período de Greenberg é quando essa placenta sai nas 2 primeiras horas, que é o risco maior de hemorragia da mulher. Mas isso a gente só vai ver depois. É só para vocês entenderem por que essa placenta ela fica colada. Ela fica colada durante a gestação inteira aqui no útero, porque tudo que a criança precisa, ela recebe da mãe através disso. O útero colado na placenta, que vai passando todos os nutrientes e oxigênio, que passa pelo cordão umbilical. Então, essa placenta ela não pode descolar antes do tempo, tá? Ela só vai descolar quando o menino já está do lado de fora, entendeu? Quando ele já foi expulso. Então, o descolamento prematuro da placenta é quando há uma separação dessa placenta do seu local de inserção, ou seja, do seu local onde ele está colado, que o correto seria no fundo do útero, antes do nascimento do feto, tá? Então, como está aqui na imagem, nessa imagem ele está descolando aqui, ó, do lado, tá bom? Quais são os sintomas? E aí é isso que cai muito, comparando os sintomas de descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Todas vão ter sangramento, tá? Qual é a diferença do sangramento? Primeiro, lembra que na placenta prévia a mulher não sentia dor nenhuma, não sentia cólica, não sentia dor na barriga, não sentia nada, não era isso de dor? Já no descolamento prematuro de placenta tem dor abdominal súbita, começa a doer o abdômen de uma hora para outra. Inclusive, gente, até o toque da barriga. Dependendo do deslocamento, ela se doa até se você tocar na barriga dela, tá? Com intensidade variável, é claro. Se o descolamento for muito intenso, a dor vai ser maior. Lembra como era a cor do sangue da outra, né, da placenta prévia? O sangue era vermelho bem vivo, parece que tinha cortado um dedo, né? Vivo, volumoso, grande quantidade, né? Já no descolamento prematuro de placenta, tem perda de sangue, mas é uma quantidade muito pequena. Tem mulheres que nem perdem sangue no descolamento prematuro de placenta. E quando perdem sangue, o sangue é vermelho escuro. E tem coágulos.
Por quê? Aí deixa eu mostrar bem aqui na imagem, que aí talvez vocês entendam. Quando descola, né? Quando a placenta descola, sai sangue. Só que muitas vezes esse sangue não desce, ele fica retido aqui e aí ele coagula, né? Aí ou não sai, ou quando vai saindo aos poucos, aí por isso que ele sai escurecido e sai em formas de coágulo, tá? O sangramento, ele pode ser oculto, como eu já disse, pode nem ter sangramento, ficar só lá em cima o sangramento. Tem taquihipersistolia. O que é essa taquihipersistolia? É ela ter, assim, é como se o útero estivesse mexendo rapidamente. E aí tem hipertonia uterina, que é a tetânia. O que é isso? A mulher sente essa taquihipersistolia, que é como se o útero tivesse contraído, chega, ele fica duro, e aí, de repente, ele tem uma hipertonia, que é relaxa. Ele tem uma tetânia, que a gente chama de tetânia. É contraindo, fica bem duro, aí fica relaxando, contraindo, e é isso que faz doer, tá? O útero, ele fica hipertônico, como eu já disse, é o tal do contrair, ficar duro, né? Fica doloroso, inclusive ao toque, quando o médico vai fazer, o enfermeiro, aquelas manobras de Leopold, para detectar onde é que o menino está, triscou na barriga, ela vai sentir dor, tá? E os batimentos da criança vai estar alterado ou ausente, provavelmente ele tem morte. É muito mais grave, gente. Descolamento prematuro de placenta foi diagnosticado, é urgência imediata, de preferência em maternidade que tem UTI neonatal, porque o risco dessa criança morrer é muito grande e da mãe também, se não for retirado imediatamente, tá certo? Então, em comparação com a placenta prévia, o descolamento é muito mais grave. Às vezes, gente, esse descolamento, lembra que eu falei das fases do parto? Dilatação, expulsão, dequitação. Na dequitação, que é a terceira fase, é que ela tem que descolar. Tem mulheres que, quando está na fase de dilatação, começa a descolar. E é considerado também descolamento prematuro de placenta, porque só é para ela descolar quando o menino saiu. Se ele ainda não saiu, continua sendo descolamento prematuro de placenta. Aqui, gente, já é outras alterações que ocorrem durante a gestação. E aí essas alterações estão relacionadas ao líquido amniótico, né? Que é o líquido onde o menininho fica. Então, existem alterações que o líquido tem muito líquido ou pouco líquido. Quando é pouco líquido, a gente chama de oligodrâmio. O que é oligodrâmio? É a diminuição do volume do líquido amniótico, que normalmente é diagnosticado quando o volume da barriga, aliás, quando o volume do líquido amniótico é inferior a 250 ml entre a 21ª e a 42 semanas de gestação. Isso a gente só sabe pela ultrassonografia, tá? Então, assim, se for um profissional muito treinado, ele consegue, pelas manobras de Leopold, que é aquela que você toca na barriga da mãe, você saber mais ou menos se ela está com pouco líquido ou com muito líquido. Por quê? Porque o profissional experiente, ao tocar a barriga, ele vai ver se ele tocar muitas partes fetais, é porque está com pouco líquido. E se ele tiver dificuldade de tocar as partes fetais, provavelmente está com muito líquido. Mas o diagnóstico mesmo preciso é só pela ultrassonografia. É tão provável, se vocês forem olharem um laudo de uma ultrassonografia obstétrica, vem lá dizendo volume do líquido amniótico normal. É porque pela ultrassonografia você consegue diagnosticar isso. E aí, normalmente, é diagnosticada só a partir da segunda metade da gestação, tá? Então, depois de 20 semanas de gestação, se tiver com menos de 250 ml, é oligodrâmio, né? Normalmente, é 1 litro no final da gestação. O que pode acontecer? O oligodrâmio predispõe, ou seja, aumenta a chance de ter compressão do cordão umbilical, né? Muita gente acha que é prolapso de cordão, que a gente chama de prolapso de cordão. O que é o prolapso de cordão, gente? Não necessariamente o cordão enrolar no pescoço da criança.
O prolapso de cordão é quando o cordão sai antes da criança. Então, por exemplo, a mulher está no trabalho de parto, ela está na fase de dilatação. O colo aqui está dilatando para ele descer. Aqui ele está com a apresentação pélvica, mas vamos supor que a cabecinha dele estivesse aqui para baixo, né? Aí o que acontece? Quando você tem pouco líquido ou muito líquido, que os dois casos fazem com que você tenha esse prolapso de cordão, em vez desse menino descer primeiro, o cordão, isso também acontece quando o cordão é muito comprido, ele pega e desce aqui. E aí, quando a cabeça é para descer, fica apertando o cordão. E aí é como se a criança não estivesse recebendo nutriente nem oxigênio e morre. Então, esse é um grande problema de oligodrama, viu? Como é que você suspeita? Né? A confirmação, lembrando que é pela ultrassonografia. Agora, como é que suspeita? A altura do útero está inferior, por isso que é importante você medir o tamanho do útero, porque quando o tamanho do útero está muito inferior em relação à idade gestacional, pode suspeitar de oligodrama, tá? Diminuição dos movimentos do feto e quando fica fácil você sentir as partes fetais, saber exatamente onde é que está a mão, o pé, é porque quase não tem líquido dentro. Então, é uma suspeita, aí a gente encaminha para ultrassonografia. Qual é a conduta pré-natal de alto risco também, tá? E normalmente o parto ele é antecipado, porque quando é muito líquido, existe até procedimentos que a gente faz, que é retirar o excesso de líquido. Agora, quando é pouco, aí não tem muito o que fazer. Aí, se a criança já tiver sofrimento fetal, aí o parto é antecipado. Já o polidrâmio, que é o excesso de líquido, é quando você tem uma quantidade muito superior ao normal. Normalmente, gente, é 1 litro no final da gestação. Então, quando você apresenta, depois de 20 semanas, 2 litros de líquido amniótico, aí é polidrâmio. Os sintomas. Você vai medir a altura, tá muito maior. Te lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês? Aquela linha? Se tiver abaixo dessa linha, é oligodrama. Se tiver em cima daquela linha, é polidrama. Diminuição do movimento fetal, impossibilidade de palpar partes fetais, porque tem muito líquido, você não consegue nem tocar na criança. Dificuldade de auscultar os batimentos dele, porque você não consegue ver onde é que está as costas. Sente dor intensa, porque a barriga está enorme, que é outra característica. A barriga fica muito grande. Deixa eu ver aqui as mensagens que fica inchada, tem estrias abdominais, porque a barriga cresce muito, gente. O diagnóstico pela ultrassonografia também é encaminhada para o pré-natal de alto risco, mas diferentemente do oligodrame, porque o oligodrame, gente, normalmente manda para fazer o parto, né? No polidrame, existe um procedimento que a gente chama de amniocentese. O que é a amniocentese, gente? É você fazer uma punção, é um procedimento, ele tem que ser um procedimento estéril, é feito com toda a técnica asséptica, né? Que você introduz uma agulha enorme na barriga e puxa, fica aspirando o líquido de dentro. É o que a gente chama de amniocentese, tá? Aí tem como você ainda, se não tiver ainda, a criança não tiver ainda na idade certa de nascer, tem como ficar fazendo amniocentese, mas é assim, é você tirando e depois fica nascendo de novo, até chegar a tirar. Mas também, normalmente, a gente antecipa também o parto, dependendo da situação. Outro problema é a amniorexia prematura. O que todos esses aqui referente ao líquido amniótico, tá? O que é a amniorexia prematura? Na verdade, a amniorexia é normal. O que é a amniorexia? É quando a bolsa se rompe. Ah, rompeu a bolsa. É o que a gente chama de amniorexia. E a amniorexia prematura é quando ela ocorre antes do tempo. Então, a amniorexia prematura é quando há uma ruptura da bolsa, ou seja, a bolsa rompe antes de instalado o trabalho de parto. Ou seja, se ela entrou em trabalho de parto, que é o assunto que nós vamos ver na próxima aula,
Como é que a gente sabe que ela está em trabalho de parto? Quando as contrações estão regulares, rítmicas, e ocorrem de, no mínimo, com distância de 20 minutos entre uma e outra. Se ela não está tendo um trabalho de parto e essa bolsa se rompe, aí é o que a gente chama de amniorexia prematura. Quais são os sintomas? Perda de líquido. Isso são sintomas de uma amniorexia normal. Mas quando é que a amniorexia é normal? Quando ela está em trabalho de parto, tá bom? Então, se ela tiver perda de líquido em grande quantidade, súbita e habitualmente indolor em trabalho de parto, isso é normal. Agora, não seria normal se ela não tivesse, tá? Então, a amniorexia prematura, ela vai ter a perda de líquido, porque vai romper a bolsa, normalmente em grande quantidade, de uma hora para outra, e não tem dor, gente. Para romper a bolsa, não dói. Quando rompe essa bolsa, é óbvio que não tem mais líquido, fica mais fácil de você fazer, apalpar as partes da criança, né? E também os batimentos fetais também estão presentes, não altera não. A presença de líquido em fundo de saco vaginal, lembra lá do aparelho reprodutor feminino, onde é que fica o fundo do saco vaginal? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma foto que devo mostrar. Tem não. Tem aqui, ó. Aqui é o útero, aqui é o canal. Bem aqui já seria a vagina. O fundo de saco vaginal, ó, é isso aqui, ó. É esses dois cantinhos aqui. É o chamado de fundo de saco vaginal. Normalmente, quando a mulher tem ruptura, fica um pouco de líquido ali. Aí o médico ou o enfermeiro faz o toque e aí a gente percebe esse líquido no fundo de saco vaginal. E também você percebe a saída de líquido do orifício do útero. Se você colocar o espéculo e abrir a vagina, dá para você ver saindo líquido amniótico de dentro do útero, né? Espontaneamente ou quando a mãe faz algum esforço. Mas aí é um grande problema em relação à amniorexia prematura, gente, porque por mais que a maioria tenha essa perda de líquido de forma súbita, que parece que estourou um balão mesmo e desce líquido pelas pernas, tem mulheres que têm essa amniorexia prematura de forma gradual. Fica saindo aos poucos e muita nem sabe que está rompendo a bolsa e não está em trabalho de parto. Ela fica perdendo líquido, como no final da gestação, que normalmente isso ocorre no final da gestação. Ela está fazendo muito xixi, muitas até faz na própria roupa, confunde isso com xixi, né? Porque, como eu já disse, muitas não estoura e sai o líquido, fica saindo aos pouquinhos. Esse é um grande problema em relação ao diagnóstico da amniorexia prematura. Como é feito o diagnóstico? É o médico que faz ou o enfermeiro obstetra, através do exame especular, que você coloca o espéculo, que é aquele aparelho de fazer exame de prevenção, não tem? Aí você olha o colo do útero, vê se está saindo líquido, ou pelo toque vaginal, tá? A conduta é encaminhar a gestante para a maternidade ou hospital, porque se ela perdeu uma grande quantidade... É assim, gente. Tem mulheres que têm amniorexia prematura, mas o líquido não sai todo, tá? Então, normalmente, é feito o exame nela, o exame especular, toque vaginal, mas para saber se ainda tem líquido dentro, é ultrassom. Aí faz. Se ainda tiver líquido suficiente para manter essa criança saudável dentro da barriga, esperam ela entrar em trabalho de parto verdadeiro e tudo bem. Aí, se for diagnosticado que ela perdeu uma grande quantidade de líquido ou que não tem líquido nenhum, essa criança ela tem que ser retirada. Ou faz a indução do parto, que a gente vai ver como é esse parto induzido, ou faz cesariana, tá? Porque não pode, a criança não pode ficar, depois que rompe a bolsa, ela não pode ficar muito tempo dentro da barriga, porque senão ela morre, tá bom? Normalmente, a gente diz que depois que rompe a bolsa, ela tem 24 horas para nascer. Às vezes, ultrapassa um pouquinho, mas quando ultrapassa, gente, o risco de morte fetal é muito grande. O trabalho de parto prematuro também é uma complicação. O que é o trabalho de parto prematuro, gente? É quando ele ocorre antes de 36 semanas e 6 dias de gestação. Lembra que eu falei de aborto, né? Qual a diferença de um aborto para um trabalho de parto prematuro e um trabalho de parto normal, que está na idade certa? É a idade gestacional.
Por isso que é importante você saber calcular a idade gestacional. A idade gestacional é o que determina se é aborto, se é trabalho de parto prematuro ou se o trabalho de parto está na idade certa. Tá certo? Lembra quando é que é aborto? Quando ocorre a expulsão do feto antes de 22 semanas de gestação. Quando é trabalho de parto prematuro? Aí, ó, é a partir de 22 semanas de gestação até 36 semanas e 6 dias. Por quê? Porque com 37 semanas é trabalho de parto normal, tá no tempo certo. Qualquer criança que nasce com 37 semanas, ela nasceu no tempo certo, tá? Se ela nascer entre 22 semanas e 36 semanas e 6 dias, foi um trabalho de parto prematuro. E se nasceu antes de 22 semanas, foi aborto, tá bom? Não importa se nasceu vivo ou se nasceu morto, a classificação é de acordo com a idade gestacional. Por isso que é importante vocês saberem calcular. Como eu já disse, tem professores nos estágios que nasceu, eles botam para vocês calcular e você determinar se foi aborto, se foi trabalho de parto prematuro ou se nasceu no tempo certo. O trabalho de parto, como é que a gente sabe que a mulher está em trabalho de parto, né? Quando ela apresenta de 2 a 3 contrações uterinas a cada 10 minutos, com ritmo e frequência regular. Então, por exemplo, a mulher que entra em trabalho de parto, existe o trabalho que a gente vai ver mais detalhado nos próximos assuntos. Mas o trabalho de parto falso, que a gente considera trabalho de parto falso e o verdadeiro. O que é o trabalho de parto falso? É aquele que a mulher fica sentindo cólicas, mas ainda não é a hora. E como é que eu vou determinar, gente? Pela distância entre uma contração e outra, tá bom? Por exemplo, ela está tendo contração a cada meia hora. Está tendo aquelas dores, que é uma cólica forte, mas ela só está vindo a cada meia hora. Ainda não é trabalho de parto verdadeiro. Só é trabalho de parto verdadeiro quando essa distância ela reduz a cada 20 minutos. E aí ela vai reduzindo a cada vez mais ela vai a distância entre uma contração e outra vai reduzindo, tá bom? Esse trabalho de parto ela pode ser acompanhada de dilatação do colo maior ou igual a 2 centímetros ou esvaziamento do líquido amniótico maior do que 50 centímetros. Então, a gente classifica o trabalho de parto dessa forma, pelas presenças de contrações regulares, né, frequência das contrações regulares, pela dilatação do colo maior de 2 centímetros e se ela já perdeu o líquido, né, houve um esvaziamento do líquido amniótico mais de 50%. Quem determina isso, gente, é o médico ou o enfermeiro obstetra. Durante a gestação, é muito comum acontecer umas contrações que a gente chama de Baston Hits. Essas contrações chamadas de Baston Hits é umas contrações que ocorrem, tem mulheres que durante a gestação inteira têm elas, que são contrações mais leves, né? Mas elas não têm ritmo, assim, ocorrem a cada 10 minutos. Não, é mais no final da tarde. Elas são irregulares, tá bom? São contrações irregulares, que ela não significa que ela está em trabalho de parto. Então, isso aqui cai muito em prova. As contrações irregulares que ocorrem durante a gestação são contrações chamadas de Baston Hits, tá bom? Não são contrações do verdadeiro trabalho de parto. Qual é o repouso de uma mulher que está em trabalho de parto prematuro? É repouso e encaminhar para o hospital, porque não tem mais o que fazer. Outro problema que ocorre na gravidez é a gravidez prolongada. Deixa eu ver se dá perto de terminar. Talvez não dê tempo de terminar hoje. A gravidez prolongada. Professora, por que as mulheres sempre entram em trabalho de parto à noite? E os animais também são assim. Por que é? Porque é feita à noite, é? Não, não é porque é feita à noite. Existe uma teoria, inclusive, muito defendida por doulas, que são mulheres que acompanham o parto, e também por enfermeiras obstetras.
Lembra que eu falei dos dois hormônios, ocitocina e prolactina, que a produção da ocitocina e da prolactina aumenta quando está escuro, durante a noite, no escuro. E o que é que faz a mulher entrar em trabalho de parto? Tudo inicia por questões hormonais. A hipófise libera a ocitocina para o útero e o útero começa a contrair. Então, não é folclore, realmente, a maioria das mulheres entram em trabalho de parto à noite. Inclusive, eu estou fazendo enfermagem obstétrica e a gente tem aulas de todo tipo, né? E a gente até teve umas aulas daquele negócio da bola, não tem que você já viram aquele negócio da dança. Gente, não é pegar qualquer dança e dança do jeito que você quiser, não. Existe a forma correta de fazer a dança para estimular as contrações, a dilatação. E uma coisa que a gente aprendeu é que para você acelerar o trabalho de parto, você deixe não escuro, porque você não posso deixar desligar as luzes da sala de parto, mas não deixar a luz muito em cima da mulher, porque se você deixar mais assim na penumbra, faz ela aumentar a produção de ocitocina, e aí faz com que o útero se contraia mais rápido, dilate e ela tenha o filho mais rapidamente. Isso tudo por causa hormonal. Então, realmente, isso existe. As mulheres entram mais em trabalho de parto durante a noite. Outro problema é a gravidez prolongada, ou seja, quando passa do tempo de nascer, que a gente chama de pós-datismo. O que é o pós-datismo? É quando passa do tempo correto de nascer. E quando gente? Com mais uma vez, está relacionada à idade gestacional. Então, eu falei que aborto, é quando você tem a expulsão do feto antes de 22 semanas de gestação. Trabalho de parto prematuro é quando ele ocorre com 22 semanas de gestação até 36 semanas e 6 dias. E o que é um trabalho de parto no tempo certo? Quando ocorre com 37 semanas de gestação até 41 semanas e 6 dias, porque 42 semanas ou mais já é gravidez prolongada. Então, a gravidez prolongada a gente considera quando ultrapassa 42 semanas de gestação ou mais, tá bom? E acontece algum problema? Acontece, gente. A gente acha que só gravidez, por exemplo, parto prematuro, que o risco é grande, mas a gravidez, quando passa do tempo, quando o menino passa do tempo de nascer, também tem consequências. Por quê, gente? A placenta, que é o que sustenta essa criança viva dentro da barriga, ela tem um tempo certo, entendeu? E ela atinge o seu funcionamento quando chega a 36 semanas de gestação. A partir disso, essa placenta ela vai começando a perder as suas funções. Então, se essa criança passar de 42 semanas de gestação, praticamente essa placenta ela não está mais tendo as mesmas funções que tinha. E aí, o que é que vai acontecer, gente? Essa placenta ela se torna senil, que é velho, né? Então, a placenta se torna velha, ela vai começar a se calcificar, ela não vai mandar nem os nutrientes, nem o oxigênio para o feto de forma correta. Com isso, a criança pode morrer. Então, não é adequado que a criança passe do tempo de nascer por causa justamente da placenta. Porque a placenta, ela vai ficar velha e ela vai perdendo as suas funções. Qual é a conduta? Por volta de 41 semanas de gestação, se ela não entrou em trabalho de parto de forma natural, ela deve ser encaminhada a um centro de referência para fazer os testes de vitalidade e provavelmente induzir o parto. Tem como a gente induzir o parto e ela ter parto normal, viu, gente? Depois a gente vai ver como é que faz isso, a indução do parto. E se ela mesmo assim não conseguir, faz cesariana, tá bom? Porque não é para deixar de passar de 42 semanas.